Salve, salve, amigos do Ritmo! Eu sou Thalita Santos. E eu sou Natália Toledo. E se você está estudando, batalhando ou sofrendo com o nosso querido instrumento, esse é o seu lugar. Tá no ar o Tamborim Cast, o podcast da Escola de Tamborim. Chegamos ao 9º episódio, já estou na expectativa para o 10º. Oi, Natália! Olha. E aí, Thalita? E aí, ouvintes, Tamborim Casters? Estamos aí, o sucesso, né? A galera tá se amarrando. Sabe o que é legal? A galera tá descobrindo aos poucos o nosso podcast. E quem descobre, se apaixona, já maratona, sabe? Já corre, já lava a louça, já varre a casa, já bota no carro, enfim, já entrou na rotina da galera. Então, de 15 em 15 dias, gente, segunda-feira, já tá no ar um novo episódio dessa primeira temporada do Tamborim Cast. Eu que agradeço, né, Thalita? Agradeço também a todo mundo que tá colaborando, tá seguindo no Spotify, seguindo no YouTube Music. Realmente, né, os primeiros episódios lá não param de subir aqui, a gente fica acompanhando os dados, os números de cada um, e tem gente chegando e começando lá desde o primeiro, outros não, chegaram pelos convidas, chegaram pra ouvir aqui, deixa eu ouvir o Nômade que eu conheço, deixa eu ouvir o Japa, e aí não vai embora não, aí recomeça e passa a ouvir os outros. A gente faz aqui, ó, todo o mapeamento, a gente tá rastreando a atividade de vocês e tá adorando acompanhar esse movimento. Então, muito obrigada. E é isso, e no programa de hoje, nosso floreio, temos um tema muito bacana, que é um tema comum a todos que estão aprendendo a tocar tamborim, ou quase todos, muita gente passa por isso, que é sobre os vícios, né, Natália? É um tema meio chatinho, mas realmente necessário, né? Necessário. Tanto no processo de aprendizado mesmo, quanto quando a gente já tá em bateria, já tá ensaiando ou já tá desfilando, porque os vícios podem vir com o tempo, né? Cair ali num lugar comum, não necessariamente de conforto, muitas vezes sim, e aparecer um vício lá pra frente. Então, falaremos dessas duas situações. Inclusive com você que não sabe que tem vício, mas tem, né? Isso aí que é o mais perigoso, né? Quando você tem um vício, nem sabe. Vícios no tamborim, o que são? Como te atrapalham? Como tirá-los? Quais são os mais comuns? Você sabe se você tem algum vício? É isso, esse é o Floreio do Dia. Vamos tentar ajudar todos os casos. É isso aí. Hoje? É claro, o nosso clássico Me Ajuda Thalita. Alô, Cauã! Vamos responder sua pergunta hoje. E a nossa virada para acabar com uma dica maravilhosa de uma aluna da Escola de Tamborim. Fechou, é isso. Temos aí o roteiro do dia. Vem com a gente, vamos florear. Bom, vamos lá. Começando, o que é vício, né? Muita gente não sabe, né, o que é vício. O vício, gente, acho que para várias coisas, né? Mas muita gente pensa logo em vício de bebida, de cigarro, de drogas. Sim, né? Sim, Normal. No caso... O tamborim, que é um vício. O tamborim que é um vício, graças a um bom vício. Um bom vício. Mas no caso, no caso do instrumento, quando você precisa fazer determinados movimentos para executar, né, para tocar aquele instrumento, às vezes sua mão, seu braço, sei lá, começam a fazer movimentos diferentes, movimentos que não ajudam a você executar, a tocar aquele instrumento, te atrapalham a tirar aquele som, mas aquele movimento já virou automático. Você não tem controle sobre ele. E você mal começa a tocar, aquele movimento já começa sozinho. Isso é um vício. E aí vem, eu acho que a grande pergunta inicial, a grande primeira pergunta que já apareceu nas nossas conversas, nas nossas trocas, e apareceu também na caixinha de perguntas que se abriu lá no Instagram, Thalita Santos, Escola de Tamborim. Aliás, fiquem atentos, a nossa interação principal é através dessas caixinhas que a gente pede participação. E temos aqui, vou já começar com ela. Ana Lúcia pergunta: como saber se eu tenho um vício?
Então, aquele clássico então. 3 pontinhos, senta que lá vem a história. É. Mas então, Ana, e para todos que acompanham aí, estão curiosos com essa resposta. Isso é um problema quando a gente não sabe que tem um vício. Eu acho que o ponto de partida, Natália, vamos ver se você concorda comigo, é quando a gente tem uma boa percepção e sabe, o som correto que precisamos tirar do tamborim, Perfeito. né. Ter a referência do que devemos fazer. Exato. Quando a gente tem aquela referência de som, eu sei qual é o som que eu preciso buscar e eu não tô conseguindo tirar aquele som, pode ser por vários motivos. Um deles pode ser por vício, mas também pode ser simplesmente por falta de resistência, né. Sim. Mas também pode ser vício. Por exemplo, a gente vai destrinchar aqui e falar mais, mas só já dando um exemplo. A pessoa quando, tá tocando, ela acaba puxando muito rápido a baqueta na hora da batida da volta, exemplo. E aí ela não percebe que a segunda e a terceira batidas, elas estão muito próximas e o som não tá legal. Aí ela acha às vezes que é só a resistência, mas às vezes ela já viciou em fazer aquele movimento, entendem? Então, é difícil, acho que o ponto de partida, como a gente falou, e ter a referência do som correto do carreteiro, aí a partir dali ouvir o próprio carreteiro, tentar buscar esse som e identificar se é resistência que falta ou se realmente está com algum vício de movimento que está atrapalhando a execução. Eu acho que a dificuldade em saber se a gente tem um vício ou não, tá diretamente relacionada à dificuldade da autopercepção, de Sim. abrir o ouvido, abrir todos os sentidos, na verdade, ao mesmo tempo. E aí vai naquele lugar que a gente vem falando, ok, se a autopercepção é algo a ser desenvolvido e algo difícil mesmo, que vem com o tempo, que ferramentas a gente pode usar ao nosso favor? Seja sozinho, seja com alguém. Então, sozinho, mais uma vez falamos aqui, se gravar é uma opção. Tentar aguçar essa percepção de fora, externa sobre si mesmo. Ou ter um mentor, ter uma pessoa referência para te guiar nesse feedback. E aí, primeiro, meu som tá legal? Não. Por que não? Agora, e aí pedir ajuda para essa pessoa de referência, para aguçar para desenvolver a nossa própria percepção. Então, assim, tentando trazer para a parte prática, né, como saber que eu tenho um vício, desenvolvendo a percepção, se não é tão simples assim, vamos lá. Se filma, se assiste, pede ajuda para alguém de referência, para guiar em relação a tá bom, não tá, esse som tá legal, por que não tá? É vício, não é? Aí a gente identifica. Pois é. E aí, eu acho que de certa forma, já tá um pouco implícito a pergunta que passa pela cabeça de vocês, né. Como o vício te atrapalha? Exatamente isso que a gente falou. Ele te atrapalha na execução, né, do movimento do instrumento, que seja, a gente tá falando de tamborim aqui, mas serve para qualquer instrumento, e com isso você não consegue atingir, o seu objetivo, né, que é tocar aquele som limpo, correto, as batidas no lugar e tudo mais, né. Então o vício de movimento te atrapalha na execução, na busca também pela execução da levada perfeita daquele instrumento. E Aí vai te pode falar. atrapalhar ao atingir o seu objetivo, né. Vai te atrapalhar nisso, vai Tirou demorar as mais. palavras da minha boca, exatamente. Se Atingir o você quer uma objetivo. vaga X na escola tal e você não tá conseguindo, por que será? Talvez você tenha um vício e não esteja percebendo. Se você não tá avançando de BPM, tá seguindo toda a cartilha que a gente montou aqui, em avançar aos poucos, construir, né, essa resistência. Por quê? Talvez seja um vício, talvez não, mas estamos colocando aqui formas no que isso pode estar te atrapalhando. E por isso é tão legal, investigar e identificar se existe realmente um vício ou não. Então, tá passando na cabeça de vocês assim: "Tá, Thalita, beleza, tem um vício, como é que eu tiro?" Eis a questão. Vamos lá. Agora começa o trabalho duro. Olha, eu costumo dizer que não tem como tirar vícios sem dar uns passos para trás. Muita gente que está estudando tamborim há muito tempo se incomoda com isso.
Poxa, mas eu tenho que voltar, mas eu já tô aqui, infelizmente. Porque imagina, é mecânico o negócio, né? Você tem que também mental, né, você tem que reprogramar o seu cérebro, entender o certo e o errado, eu sempre falo isso. Tem que entender o certo e o errado para você, quando errar, perceber e perseguir o certo, né. Então você tem que dar uns passos atrás para, vamos botar, recalcular a rota, né, e reprogramar os movimentos, refazer os movimentos certos, lento e aumentando gradativamente. O que eu faço com os alunos é isso, vamos supor, o aluno está no 80 BPM, do nada o aluno começou a puxar a mão na terceira batida, antecipar a terceira batida, por exemplo. Eh, e aí ele não está conseguindo tirar aquele vício. Aí eu falo: "Ó, vamos treinar carreteiro lá atrás, vamos voltar no, sei lá, 40 BPM, manda um vídeo bem lentinho para ver se esse vício tá ali. Não tá. 50, 60. Faz uma progressão de carreteiro, do lento até o andamento que você tá, para entender em que BPM que começa a perder esse controle. E a partir dali, treinar naquele BPM onde ele começa a aparecer buscando o certo. Mas também, como a gente falou, tem que ter a percepção, o entendimento do que é esse errado, do que é o certo, para quando estiver treinando, perceber quando errar, parar: "Opa, espera aí, errei aqui, minha mão tá indo para o lado errado, espera aí". Aí corrigir, vai, bota lentinho, corrige de novo até firmar o movimento certo. Então realmente é um mini recomeço naquele movimento específico. Uma espécie de reciclagem, vamos dizer assim? Você Pode revisitar ser. lugares de uma forma diferente e eu acho que reprogramação mental faz o maior sentido de todos, né. E é quase que uma ginástica cerebral mesmo. E aí você ter que desbloquear outras coisas tem, de fato, de recomeçar para desbloquear os níveis da forma como você quer, da forma diferente. Porque é isso, se tá automático, esquece, não vai ser já tocando no andamento de bateria, você simplesmente comandar algo diferente que o seu corpo vai responder. Tá automático, o controle tá perdido ali nesse sentido. Eu vou dar uma dica de ouro, daquelas que as pessoas não levam a sério, não sabem a importância que é, né. Eh, Essa questão do vício, de voltar uns passos para tirar, pode ser que existam pessoas que mesmo tocando rápido consigam tirar o vício, fazendo um trabalho paralelo. Ok, pode ser, mas são raríssimas as pessoas, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. A maioria precisa de fato voltar uns andamentos para daí conseguir limpar os movimentos. Agora, qual é a dica fundamental nisso? Que eu sempre falo: gente, não se compare a outra pessoa. Às vezes aquela pessoa conseguiu tirar o vício tocando rápido e tal, mas ela é exceção. Acho que o problema é todo mundo falar: "Ah, se fulano conseguiu assim, eu também posso conseguir". Vocês são pessoas diferentes. Então pode ser que você consiga, mas saiba que a maioria não consegue. Então, o que eu sempre falo, a autopercepção, se conhecer, saber os pontos fortes, os pontos fracos, eh, sabendo esses pontos, você consegue trabalhar em cima deles, principalmente nos pontos mais fracos. Então, na hora se você precisa tirar um vício, na hora de tirar um vício, é importante dar uns passos atrás, tá, e não tentar forçar de cara tirar aquele vício tocando rápido, tá. Entendam isso, cada pessoa é uma pessoa, você é diferente do amiguinho do lado. Então, para acelerar o seu processo, não tenta fazer tudo isso rápido, volta uns passos e tenta tirar aos poucos. Se você de fato tiver facilidade, você vai tirar até mais rápido, tá bom? Não se compare É a outras isso. pessoas. Anotaram, né? Dica de ouro de tia Thalita. E pra gente deixar a coisa um pouquinho mais palpável, a gente separou aqui os vícios mais comuns. E, aliás, com a ajuda de vocês, vamos até trazer alguns dos vícios que vocês mencionaram também na caixinha de pergunta e a gente comenta
individualmente cada caso. E aí deixa mais exemplos mesmo e mais ilustrado aí o nosso papo. Começando pelo Siqueira. Mandou o seguinte, Thalita. Começar o carreteiro virando o tamborim, que no caso seria a segunda nota. Esse é o vício dele. Então, o carreteiro são ciclos de 4 batidas, onde a gente sempre vira no 2 e volta no 3. O carreteiro 3x1 padrão é esse, acentuando na primeira e na quarta, certo? Muita gente tem esse vício de virar na primeira ao invés da segunda. Esse vício é muito comum, principalmente por 2 motivos, tá? Podem ser por vários motivos, mas porque cada coisa se passa diferente na cabeça de cada pessoa, né? Mas tem 2 muito fortes que fazem isso acontecer. Primeiro, quando a gente fala de acentuação. Acentuação na primeira batida, por exemplo. As pessoas já tendem a querer acentuar e já virar. Quando a gente fala assim, toca forte na primeira, a pessoa já toca virando, achando que a força está na virada, e não é. Necessariamente a nota forte não é da virada da primeira. Você toca forte na primeira, aí na segunda batida ela não tem o mesmo volume da primeira. Porém, a força que você faz na segunda é para jogar a baqueta para frente, não para acentuar a segunda. Isso é uma coisa complexa de se explicar aqui por áudio, mas é interessante vocês entenderem mais ou menos na teoria, porque um dia teremos o Tamborimcast em vídeo, se Deus quiser, se Papai do Céu abençoar, vem aquele patrocínio, né, Natália Toledo? A gente conseguir um isso. estúdio, um negócio, aí a gente vai mostrar tudo para vocês, né? Mas quem é aluno da escola está acostumado com a gente explicando isso sempre. Mas então a tendência da pessoa quando a gente fala de acentuação na primeira, é querer virar na primeira. E ela tem que segurar, acentua na primeira e vira na segunda. Então esse é um dos motivos de errar a virada do tamborim, acaba virando na primeira. O outro que é muito comum é quando a pessoa está tocando na bateria, numa oficina, e já está ouvindo os outros instrumentos, ela ouve o surdo. E o tamborim, a primeira batida das 4 do carreteiro, ela é junto com o surdo. Então a tendência é ela ouvir aquele surdo forte e virar junto. Tchum, Olha, e já vira na primeira. É muito comum isso, né? Então, por isso que eu falo que o entendimento do processo, entender o tamborim na teoria, é fundamental para a hora da execução, sabe? Às vezes as pessoas acham porque o tamborim é uma coisa para a gente se divertir, ir lá tocar, e aí muita gente quer pular essa etapa, acha isso chato, né? Como uma aluna minha diz: "Thalita, para ser seu aluno tem que ter perfil", porque realmente tem gente que não tem paciência de ter aula comigo, mas é porque eu entendi que tudo passa pela percepção. Então se o aluno já desde cedo já sabe que o carreteiro vira na segunda batida e volta na terceira, que as 4 batidas a gente executa tocando no primeiro surdo de, vamos supor, o surdo de segunda, né, que toca no tempo 1. Aí o surdo tocou, o tamborim tocou junto com o surdo a primeira mais 3 batidas. Essas 3, ela fica entre um surdo e outro. Aí quando o outro surdo toca, a gente já começa 4 batidas. Então, para cada uma batida do surdo, 4 do tamborim. Sendo que a primeira do tamborim é sempre junto com o surdo. Então, quando o aluno já entendeu isso, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando entendeu isso, claro que tem a acentuação da quarta, né? Eu fiz um negócio aqui meio indígena, mas não é o caso. Na hora de tocar numa bateria, ele já vai se controlar para não virar junto com o surdo. E se o corpo dele fizer esse movimento, se ele já entendeu que isso é errado, ele, opa, peraí, sabe? E então fica muito mais fácil você evitar certos vícios quando você entende o processo um pouco na teoria, que é uma coisa que eu prezo muito. Então são esses 2 motivos que podem levar a pessoa a virar na primeira, mas podem ter outros também, né? interessante. E quando a pessoa vira na terceira? Porque isso também é um vício bem comum, né, Thalita? Que a gente vê, por exemplo, na escola de tamborim, quando as pessoas ainda estão internalizando ali a sequência das 4 batidas, virando na segunda. Muitas vezes viram de fato na primeira. E achei bem interessante ouvir essa tua explicação relacionada à acentuação ou na própria bateria, relacionada ao surdo. Mas e na terceira? Tem a ver com a batida da volta ser teoricamente a mais difícil, aí sei lá o que eu vou fazer aqui na terceira e virar ou não? Por que que muitas pessoas, muita gente, bate as 2 em cima e na terceira vira, em vez de virar na segunda?
É muito bizarro. Isso aí é uma coisa que não tem muita Uma lógica, explicação, assim. uma lógica. Só tem uma que eu sei que acontece. Tem gente ensinando errado. Tem Hum. gente ensinando a virar na terceira batida, né. Às vezes Hã. alguém viu o vídeo na internet, ou então às vezes, alguém passou pra pessoa desse jeito, ou então foi uma coisa que sem querer a pessoa se perdeu na contagem na hora de tocar e acaba virando no tempo errado e não percebe. Aí se ela não tiver a correção imediata, ela acaba pegando aquilo como um vício, né. Então gente, até aluno que, pô, da escola de tamborim, que tá estudando com a gente, né, comigo, com a Natália, às vezes eles pegam vícios no meio do caminho. Só que a Sim. diferença é que a gente tá ali, se a pessoa já mandou o vídeo naquela semana, a gente já identificou, a gente já vai fazer um trabalho diretamente em cima dela. Agora, quando o aluno pega um vício mais pesado estando na escola, quando ele fica durante semanas sem mandar. "Ah, Thalita, tô treinando em casa, mas ainda não tive tempo de gravar". Eu não tô vendo o aluno. É igual aluno que tá matriculado em alguma escola presencial, a mesma coisa. Só que ele não tá indo, mas tá lá matriculado. Aí quando chega na escola ou manda vício, estudou mó tempão errado. Por isso que a escola de tamborim hoje, ela tem a mentoria semanal, né, tipo, toda semana o aluno tem uma correção, é como se fosse uma aula presencial de certa forma, só que individualizada. Tem uma correção individual para não acontecer isso do aluno ir para um caminho errado e ele não perceber, porque o aluno ainda não tem a percepção suficiente para identificar tudo, né. Até porque só às vezes, a simples troca de um BPM, de 5 BPM, tá fazendo tudo certinho, e só o fato de exigir um pouquinho mais de resistência, de repente surge ali um vício, então a gente já identifica. Perfeitamente. Então, assim, essa coisa de virar na terceira, tem essa questão que eu falei, tem gente que ensina errado. Por que que eu falo errado, gente? Ó, só para explicar, ó, se eu toco 4 batidas, a minha acentuação é na primeira e na quarta. Se eu toco virando na terceira, 1, 2, 3, virei, a minha quarta vai sair na volta. Só que a quarta é acentuada, como é que eu vou acentuar a batida da volta? Entendeu? Já perde totalmente a lógica. É muito difícil você acentuar uma batida da volta, né, muito difícil, né. Pode acontecer, né, um milagre por aí, né, sempre tem alguém que inventa uma forma nova de carreteiro, mas na teoria mesmo, na prática, no geral, não tem isso, né. Então é lógico, né, as notas mais baixas é a nota da ida e da volta, do 2 e do 3. E a primeira e a quarta são as notas que a gente bate em cima mesmo, normal, que são as notas acentuadas, né. Falando da batida da volta, tem um vício bastante comum, e aí tem lugar de fala para falar dele, pois peguei este vício Dê seu depoimento. depois depois de formada na escola de tamborim, ou seja, fiz ali o tempo regulamentar todo, ok, eh, e aí espera aí, primeiro falando qual é o vício, puxar puxar a mão na batida da volta. Puxar a mão, vamos lá, tentar desenhar aqui, áudio explicação pra gente Audiolivro. acompanhar juntos, nosso audiolivro. A gente tá com a mão da baqueta ali próxima ao antebraço que segura o tamborim, os 2 juntinhos, paralelos, é a forma como Thalita ensina e a gente guia os alunos na escola de tamborim. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui no meio. É muito engraçado, porque vocês não estão vendo, mas a gente tá gravando só áudio, mas a gente tá se vendo aqui no vídeo. E a Natália tá falando com vocês fazendo o movimento, tá? Fazendo. Uma pena que vocês não estão vendo, mas continua. Não, acho que assim, ó, assim passa melhor. Concordo, Pelo eu também áudio eles faço vão isso. absorver. E aí, se a gente tá, vamos lá, me olha de lado, gente, aqui ó, acompanha, tô de lado, com a minha mão da baqueta alinhada perto do meu antebraço do tamborim. Eu vou jogar a baqueta pra frente na segunda batida, certo? Joguei. Na hora de voltar, eu tô rindo agora de eu fazendo. Na hora de voltar, em vez de eu voltar só a baqueta com o meu punho e colocar certinho ali no centro da pele, tudo encaixado, bem colocado, eu trago essa volta puxando o meu braço para perto do meu tronco, do meu peito e puxando a mão. Essa puxada pode ser o braço todo e, consequentemente, a mão vem, ou pode ser uma puxadinha assim só com a mão. Mão veio, peguei, puxei para cá. E aí o que acontece nessa puxada? A baqueta sai da posição.
sai da posição, invariavelmente, dependendo do andamento que você tá, esquece, não tem batida da volta, vai no aro, ou sai estranha, não sai com o mesmo volume, mesma qualidade das outras batidas. Não vai sair bem. E no final das contas, o carreteiro tem que estar vai estar fazendo outro som, que eu não vou nem tentar me aventurar em falar aqui, em reproduzir aqui. Afinal, pode ser vários tipos de sons diferentes. Mas essa referência sonora que a gente tem que ter, ela não vai estar saindo. E aí a gente identifica, por causa dessa puxada da batida da volta, um problema na qualidade sonora da batida da volta. Se é que ela tá saindo, porque ela pode nem sair. Você pode tirar totalmente da posição, ela vir no ar ou vir no aro, o que faz uma grande diferença, né? Quando a gente bate a baqueta, o impacto dela, o contato dela com o nylon, o contato dela com o metal do aro, na hora, a gente treina o ouvido e na hora identifica ali, aro. É estranho, é engraçado, no final das contas, sai diferente do que a gente busca. E aí, engraçado, naquele meu ano pós-escola de tamborim, treinando e tendo altos e baixos emocionais, como eu já contei aqui, a parte prática foi tendo algum prejuízo. Então, a minha cabeça estava muito focada em outras coisas, a técnica foi se perdendo sem eu perceber. E aí, de repente, eu estava puxando a terceira batida, naquele ímpeto, talvez naquela ansiedade de eu preciso aqui colocar, tem que sair alguma coisa, tem que sair um carreteiro. O meu corpo foi para um lugar desajustado do que eu estava treinada para fazer. E aí, a origem disso, eu tenho plena certeza que é a cabeça, foi o que me levou para adquirir esse vício. Mas em algum momento dessa jornada aí, desses meses que sucederam à escola de tamborim, eu não parei, né, de pedir feedback e de mandar vídeo pra Thalita em momento algum. Ela, o que você tá puxando aí esse braço, terceira batida? Eu, oi? Quê? Quê? Essa puxando aí, para de puxar. E aí, gente, foi uma luta pra tirar. Eu segui as recomendações, fui fazendo uma reciclagem, assim, do carreteiro, focando só em carreteiro, em botar no lugar esse braço, em não puxar de jeito nenhum. Mas foi trabalho duro, foi demorado, foram uns meses, assim, vários meses de repetir BPM por BPM, desde o 90, eu tava com resistência ali pra treinar e tocar em 145, eu, no meu caso, voltei. Aliás, cheguei a voltar desde o 20, fiz tudo assim certinho, só pra ter certeza de que tá tudo no lugar. A partir do 90, eu comecei a martelar pra sair acentuado e sem puxar. E a batida da volta sem puxar. E aí o resto é história. Demorou uns meses, mas consegui, seguindo essa cartilha. Esse é o meu testemunho, isso aconteceu comigo, então recomendo. É verdade esse bilhete. E é assim que eu tirei esse vício. Pois é. Sabe o que é legal? A gente volta naquela questão que a gente já falou aqui no podcast. Mesmo tendo aprendido, desfilado, nos seus primeiros anos você não pode parar de estudar, né? Uhum. Porque a facilidade de entrar um vício aí, você tocando em bateria e não perceber é muito grande. Porque outra coisa que depois que você toca em bateria, que é muito importante você continuar fazendo além do estudo, mesmo que seja um estudo minucioso, você se avaliando em casa, enfim, se você tem uma boa percepção, você vai perceber o que falta para você também. Mas tendo o acompanhamento é sempre legal. É você se gravar, né, também, né? Continuar se gravando para você ver de fato como está o movimento. Então, continuar estudando e buscando evoluir é uma forma de você não pegar vício e você tocar sozinho, porque uma coisa ruim de bateria, ruim entre aspas, né, é você não estar se ouvindo. Gente, vocês não sabem a quantidade de pessoas que desfilam no bolo. O que é desfilar no bolo, né? Vamos botar assim. Como diz um amigo meu, você vai ser o recheio ou você vai ser o glacê? O recheio é aquele que dá a sustância ali no meio da massa e tal. O glacê é aquele que só vem enfeitando ali, mas não soma nada. E nem é gostoso. Não dá nem pra comer depois. Tem gente que gosta, mas nossa, Pois realmente. é. Então, o pessoal que gosta de glacê vai ficar contra você, hein? Foi polêmico Né? agora. Mas enfim, tirando essa parte da confeitaria, mas o que você quer ser? Aquele lá que tá vendo o bolo só para enfeitar, só para somar mais uma pessoa ali, ou você quer de fato ajudar na sustentação do negócio, né?
Então, tocar na bateria tem muito disso. Tem muita gente que não sabe que não tá tocando tão bem ou não sabe que poderia estar somando muito mais e cai na zona de conforto. E isso diferencia tecnicamente falando, os médios bons e os ritmistas feras. E aí depende do que você quer ser. Ninguém se torna fera do dia para noite, mas o que faz você, depois de uns anos, se tornar um fera, é questão de anos, não é nos primeiros anos assim, não. Questão de anos é a experiência, mas a busca pelo som, pela perfeição e tal. Não tô falando que todo mundo é perfeito, mas a busca na melhora constante, evoluir dentro do teu tempo, que vai fazer que depois de alguns anos você seja um ritmista diferenciado de fato. Isso aí. E uma coisa que eu não mencionei desse problema do vício de puxar a mão na batida da volta, falei de escapar, falei de bater aro, mas antecipar. Às vezes ela tá lá, a batida tá lá, mas ela vem antes. E aí descarrila o carreteiro, sabe? As 4 batidas, com o mesmo espaçamento, cada uma no seu lugar. Não é esse som. Então acaba sendo um carreteiro sujo. E foi esse meu caso. Eu antecipava a batida da volta. Ela saía, mas ela saía mais um pouquinho antecipada. Eu lembrei disso. Então, só pra acrescentar neste vício. Vamos para próximos vícios que a gente separou aqui. Aliás, vamos trazer os vícios de vocês. Vitor Souza e João Paulo mandaram vícios parecidos, Thalita. Vitor mandou o seguinte: Coloco o dedo pra abafar o som da pele e me perco todo. Aliás, ele até acrescentou a informação, ele tem uma filha autista em casa, ele não pode fazer barulho e tal, é um dos motivos para ele colocar o dedo, mas enfim, virou um vício. E pelo que eu entendi, não só no momento de estudo em casa, acabou realmente acompanhando ele fora. E o João Paulo falou o seguinte: Tenho o vício de colocar o dedo na hora de tocar o carreteiro. Como tirar? Bom, a pergunta, o Vitor tem um motivo. Agora, João, você tem um motivo? Por que que do nada tu começou a botar o dedo na pele? Não entendi. Por que será? Eu sei que já vi aluno meu botando assim o dedo na pele com medo de, não sei se foi o seu caso, João, mas o Vitor tem uma justificativa, né? Mas tem aluno que fica com medo de errar perto de outras pessoas, de medo de atrapalhar, e aí bota o dedo na pele pra dar uma abafadinha e passar batido ali no meio e não atrapalhar ninguém. Aí isso acaba virando um vício. Aí tem aluno que eu falo: tira esse dedo daí, toca direito. ou seja, insegurança. A insegurança leva ao vício. Exatamente, exatamente. Como tirar? Tirando o dedo da pele, tem que se policiar o tempo inteiro, né. Isso aí não tem muito mistério não, isso aí é forçar na pegada do joinha ali ou do hang loose que seja, enfim, forçar a pegada dos dedos no corpo do tamborim e não deixar. Ó, talvez uma coisa que possa ajudar, mas isso olha só que viagem, mas depende do tamanho da mão. É o tamborim um pouco mais largo, né, tipo, um tamborim de 6 centímetros, que aí mas se a mão for muito grande não vai adiantar, né. Mas quem tem a mão média ou pequena, um tamborim grande é difícil você ficar encostando o dedo lá atrás da pele, né. Né Verdade. não é à toa que roda de samba que tem aquele teleco-teco, que o som do dedo na pele atrás faz parte, né, esses tamborins, normalmente a galera usa o tamborim um pouquinho mais curto, né, o corpo do tamborim, para você justamente ter essa facilidade do toque com o dedo atrás da pele, que não é o caso de bateria, né, que às vezes tem usado tamborins um pouquinho mais largos, né, tipo de 6 centímetros em média, 5,5, 6, para você justamente ter um som um pouco mais encorpado e você não precisa botar o dedo. Então você tem que se policiar mesmo, não tem jeito, aí depende de você. Percebeu que tá tocando na pele e já tira a mão, não tem jeito. E se o caso é insegurança ou como tá saindo o teu carreteiro, se é o carreteiro, ou no caso o desenho, não peguei o desenho em segurança, 2 caminhos, né. Estudar previamente em casa e chegar com mais confiança, ou, tá, ok, estudou, você sabe fazer o carreteiro, você sabe aquele desenho, então e ainda assim você tá lá no vício de colocar, o dedo na pele pra abafar. Aí é um trabalho quase que emocional de você acreditar. Vai, acredita e erra, porque errar vai te trazer a confiança de que você sanou aquele erro. E aí isso é uma repetição também. E aí é uma repetição não só de tecnicamente, fisicamente tirar o teu dedo, mas mental de: "Bora, bora lá, eu sei fazer isso. Faz, faz. Ih, não saiu? Tudo bem. O que que eu preciso fazer pra sair?". Não é botar o dedo na pele.
Que aí você vai estar Exato. abafando, não só o som, abafando a tua qualidade, o teu erro, abafando a forma como você toca e pode desenvolver que você não tá desenvolvendo, né. É isso. Botar o dedo na pele não vai te ajudar em nada. Não soma em nada. Então, é se policiar mesmo pra tirar. E no caso do Vitor, a melhor solução é a pele muda, né. Exatamente, Vitor. Pele muda, se tranca num cômodo da casa. Ó, uma dica para pele muda. Algumas, o que que você pode fazer na pele muda? Você quer mais som? Você aperta mais ela. Você quer mais som ainda? Você coloca qualquer tipo de fita adesiva na pele que vai tirar um som a mais. Você não, até o som normal da pele muda já incomoda, que eu já ouvi falar nisso, de pessoas em casa e tal. Aí você pode afrouxar um pouquinho a pele, não a ponto dela não ficar esticada, tá? Mas você afrouxa um pouco que ela vai ter menos som, tá? Isso ajuda. É claro que tocar na ponta não é o ideal, porque você precisa aprender a tocar como você vai tocar na bateria. Mas se for o caso, dependendo do treinamento, tira um pouco a força ali para fazer algum tipo de treinamento. Mas o ideal é sempre tocar com a força vera igual da bateria, né? Mas a pele muda pode ser uma excelente solução, Vitor. Boa. Próximo na nossa lista aqui, virar o tamborim rápido demais. Que vício é esse, Thalita? Então, muita gente já pensa tamborim. Porque bateria a gente já ouve rápido, né? Aqueles. Aí todo mundo já acha que já vai começar fazendo movimento rápido, né? Aí a pessoa vê aquelas pessoas tocando, o tamborim virando rápido, a pessoa pega pra aprender e já quer. Acha que. Como se fosse uma magia. Vire o tamborim 3 vezes rápido que o carreteiro sai. Tipo isso. Sabe? O encanto. E não, sabe? E as pessoas têm essa mania de querer fazer o giro rápido como se fosse resolver. O giro do tamborim, né, a virada do tamborim, o tempo da virada, ela vai acompanhar o andamento. O importante é que ela tem que eh, acompanhar o vai e vem da baqueta. Então você vai coordenar o tempo do giro do tamborim com o vai e vem da baqueta, né? Se você acelerar a virada, você já está perdendo uma batida com a baqueta. Você já está meio que tirando o som tirando o tamborim da posição onde a baqueta vai tirar o som necessário ali para o carreteiro. Então, qualquer movimento mais rápido do que outro, né, descoordena e você não consegue tirar o som da baqueta no tamborim. E a virada rápida, o que acontece? Você faz a primeira batida e depois você já vai virar o tamborim ali, você vai fazer a segunda virando o tamborim, certo? A segunda é a virada. Quando você já quer virar rápido, às vezes você já tirou o tamborim da posição para você dar a primeira chapada. Aí às vezes às vezes sai chapada, mas às vezes ela sai na ponta, né? E aí com isso, na hora da segunda, às vezes a batida nem aparece. Porque você já está com o tamborim praticamente de lado ou quase virado, você antecipou essa virada e não deu tempo da baqueta tocar na pele na segunda batida. Ou seja, você descoordenou os movimentos. Então, o giro do tamborim, ele tem que virar, você recebe a primeira batida, aí depois vai vir a segunda, e aí daí você vai começar a virar ali. Se você virar antes da segunda, muito, a segunda batida não vai aparecer. Então a virada rápida prejudica essas 2 batidas aí, a primeira e a segunda, né. Sem contar que às vezes você meio que embola elas, né. Fica a primeira e a segunda muito próximas e você tem que separar as 2 batidas. Sim. E o outro problema é a volta, né. Quando você da mesma forma tem um detalhe também, que é a virada chicote. O que que é a virada chicote? Quando você vira o tamborim muito rápido, a sua volta ela não é controlada. A sua volta no rebote da força da ida. Então, aí acontece o problema da volta. O tamborim, ele acaba voltando antes do tempo. Ou seja, quando você vira o tamborim tem que ficar parado esperando a terceira batida voltar para tocar na pele e o toque da baqueta na pele na volta, ali que vai dar o start pro tamborim voltar. O tamborim não pode voltar antes da baqueta tocar nele. E aí, quando você não tem o controle desse giro, o tamborim volta antes da baqueta chegar, ou seja, perde a batida da volta. Esse é um clássico da falha da batida da volta. Sim.
Uma dica que eu tenho dado na escola, nos feedbacks, quando isso acontece, talvez ainda não como um vício, mas às vezes acontece bastante no processo de começar a virar antes, tanto na segunda quanto na própria batida da volta, é algo que eu fiz. Então, tem gente que fala, boa, funciona, outros não ouviram essa minha fala, então vou compartilhar aqui. Que é, no lento, sempre no lento, principalmente se você tá viciado numa dessas viradas no andamento da bateria, volta várias casas, fecha os olhos, tenta partir a sua mente ao meio, dá 2 comandos diferentes, um comando pra mão da baqueta, outro comando pra mão tá segurando o tamborim. Ok, vamos dividir aí a atenção mesmo. Eu fecho o meu olho e aí eu penso, eu só vou dar o comando pro meu tamborim girar, seja, né, na ida ou na volta, depois que eu sentir um impacto. Então, assim, não é a técnica visual, obviamente, isso tem que estar encaixado, tem que estar encaminhado, senão você vai bater no ar, né, de olho fechado, mas levando em consideração que você sabe ali os movimentos, tá na postura certinha, fecha o olho e no caso da batida da volta, a baqueta tá lá embaixo, o tamborim tá posicionado, eu tô de olho fechado, eu vou voltar, vou bater a baqueta de volta no tamborim e só vou comandar o meu punho que tá segurando o tamborim pra girar de volta, pra retornar depois que eu sentir o impacto. E isso é um trabalho, assim, de formiguinha, de muita paciência e de mostrar pro meu cérebro que existe um timing exato de eu fazer o giro, tanto na ida quanto na volta. É quando eu senti o impacto. E é difícil pra caramba, a gente tá falando de um instrumento super difícil. Imagina, 2 mãos fazendo coisas diferentes, coisas tecnicamente difíceis, você ter controle desse giro do tamborim com uma, você fazer a abertura de baqueta, fazer as 4 batidas, ainda acentuar com a outra mão. Gente, que maluquice, quem que escolheu o tamborim? É, né? Todos nós. Eu, hein? Eu, hein? Não falei Às nada, vezes. nunca incentivei. Mas é isso. Foi uma forma que eu achei também quando eu tava pensando ali, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui no Tamborim Cast ou não, mas ali perto dos 60 isso aconteceu. Teve um feedback que eu lembro, que eu nunca vou esquecer, de Thalita falando isso. Ó, você tá retornando um pouco antes o seu tamborim. Aí eu, como é que eu vou tirar isso? E aí eu fiz isso, eu fechei o olho e comecei a sentir o impacto e separar o comando mesmo pra mão direita e pra mão esquerda. Fica de Olha, a memória dessa garota, vou te falar um negócio, hein? É bom, né? Você trabalha com alguém que tem uma boa memória, que a minha é péssima. Vou falar um negócio pra vocês aqui, paralelo, né? Ouvindo a Natália falar, eu me liguei nisso. Gente, tem gente que vai se identificar com essa forma nossa de ver o tamborim, do ensino. A gente é chata. Nós somos chatas, né? Vamos falar corretamente. Nós somos chatas, cara. Eu encontrei na Natália meu clone, graças a Deus. Tanto que hoje ela trabalha junto comigo na escola de tamborim. Ela pensa como eu, entende tudo. Sabe aquela coisa? Você encontra alguém, nossa, estou sendo compreendido. Os Foi o que eu encontrei. insuportáveis se reconhecem. Né? Exatamente. A Natália é insuportável tanto quanto eu. Detalhista. E nem todo mundo se identifica com isso, tá? Então, essa é a forma que nós temos de ensinar. É ir nos detalhes ali. E por quê? Né? Eu acho que um dos motivos da nossa parceria aqui de trabalho é porque nós temos uma característica em comum. Nós gostamos de argumento. Mas por quê? Mas porque eu sempre fui assim, tanto que o Japa falou no episódio, né? Perguntando pra ele, mas Japa, isso aqui e tal. Eu sempre fui assim. E a Natália também falou que ela era assim. Sempre foi assim. Então, esses porquês demais, assim, demais entre aspas, eles levaram a gente a entender, no meu caso, no meu processo sozinha, com o meu jeito de ser, me levou a entender e destrinchar cada vez mais o porquê das coisas no tamborim para facilitar a vida de quem tá aprendendo. E eu fui passando tudo isso pra Natália, que absorveu muito facilmente, porque ela adora um porquê. Me ouviu muito já em relação a isso. Só que tem gente que vai falar assim, vocês complicam muito o tamborim. O tamborim pode ser mais simples. Chega lá, toca, vai lá na raiz, cai dentro da escola e tá tudo bem, tá? Mas essa é a forma que a gente pensa, que a gente gosta de passar no único intuito de fazer as pessoas entenderem e, de fato, aprender. Nenhum outro.
Então, se você está sendo ajudado com a nossa forma de passar a informação, a gente fica muito feliz. A gente quer ouvir de vocês, tá bom? Comentem aí o episódio. Pode dar um pause aí, e seja no Spotify, no YouTube, YouTube Music, bota lá comentários, ó, minuto tal, vocês falaram sobre a forma de vocês ensinarem, e é a forma que eu gosto, me identifico, tá me ajudando muito, tá clareando as ideias, continue assim, manda essa mensagem pra gente. Ou então você pode falar, não, eu entendi, mas ainda assim eu também não me identifico com esse jeito e tá tudo bem, a gente quer ouvir vocês. E compartilha qual que é a melhor forma que funciona pra você, porque isso também vai moldando a forma de a gente passar. A Thalita tá sempre procurando novas formas de ensinar e novas formas de se conectar com cada tipo de aluno. Ela passa isso pra mim também. Então é isso. Então ouvir o que funciona e o que não funciona pra cada um faz parte do trabalho, inclusive. Exato. Continuando, temos aqui o finalzinho da lista, né, pra gente fechar os vícios mais comuns que a gente separou. Alavanca com os dedos. Fazer uma alavanca com os dedos. O que é isto? É um desafio também explicar isso em áudio, mas vamos lá, porque é bom que a galera fica mais concentrada, né? É quando a galera. Aliás, se você tiver uma baqueta aí perto, pega a baqueta. Eu vou pegar a baqueta aqui junto com vocês, tá? Boa. Aí faz a pegada da baqueta, né? Abraça com os dedos e tal. Aí você vai, joga a baqueta pro ombro, pra preparar pra dar a primeira batida. Na hora que você vai dar a batida, você sente que seu dedo acompanha, os dedos que estão abraçando a baqueta, eles acompanham o movimento da baqueta. Nessa, muita gente puxa a baqueta, faz o movimento da primeira batida, das batidas em geral, né? Puxando a baqueta com os dedos, né? Você leva a baqueta para trás para o ombro. Naturalmente, você às vezes pode abrir um pouquinho a mão. E aí você, na hora de dar o primeiro golpe ali, ao invés de você dar só com o punho, você puxa com os dedos a baqueta, o cabo da baqueta para dentro da mão, né? Fazendo como se fosse, tem a pinça, né? E é um movimento que muitos bateristas fazem, né? Ou quem toca caixa, que é uma técnica mesmo de você trabalhar a puxada da baqueta com os dedos. Mas para tamborim, ao meu ver, humildemente falando, porque eu sei que tem gente que ensina assim, de repente para algumas pessoas funcionam, não funciona para tamborim. Porque os dedos, ele não tem força suficiente para tocar no volume que a gente precisa para tocar em bateria, né? Fazendo o chicote acontecer, abertura de baqueta. Os dedos, eles vão te dar um movimento muito curto. Pode te ajudar, de repente, numa subida, mas aí, para quem está começando, acaba pegando o vício, não é legal. O que vai fazer, de fato, o movimento da baqueta acontecer e o chicote na velocidade é a mão fechada ali. Não é para espremer a baqueta dentro da mão, mas é a mão fechada e o movimento do punho. E a força que vem do braço para o punho, fazendo aquela transferência para a ponta da baqueta para fazer o chicote acontecer. Se você não sabe o que é transferência de força, nós falamos disso no episódio qual, Natália? Que eu nem lembro mais. Algum episódio aí. Escutem todos que vale a pena. Dois resistência, com certeza, né? E alguns outros também. Isso. Maratona tudo. É isso aí. Então, essa questão da transferência de força ela é fundamental para fazer a baqueta abrir, para o chicote acontecer. Mas isso só vai acontecer com força. E os dedos não têm essa força suficiente. Então, essa alavanca é ficar tocando, puxando o cabo da baqueta com os dedos, achando que isso vai facilitar. Quem toca caixa, bateria, que é o movimento que a gravidade ajuda, né, de cima para baixo, é diferente, né? E é outra técnica para outra coisa. No caso do tamborim, não. É isso. E por isso que, inclusive, na escola, na própria subida, como a Thalita falou, muitas vezes a pessoa tá fazendo só com a alavanca e a gente sinaliza isso, ó. Não tá errado, mas vamos aproveitar para acostumar esse punho a fazer a subida só com punho? A longo prazo vai ter só benefício. E é isso. Exatamente. E o outro vício é a baqueta solta, né? Que eu falei um pouco aqui, né, questão dos dedos, mas tem gente que quer tocar fazendo a pinça. O que é a pinça? O dedão em cima do cabo e o dedo indicador também no cabo, mas na direção atrás do dedão, né? Dedão e indicador, aquela pegada ali. Aí tem gente que quer tocar só com aquilo ali e os 3 dedos de baixo, né, o do meio, o anelar e o mindinho, eles soltos, para a baqueta poder dançar ali e fazendo os movimentos. Só que isso você não vai ter o controle da baqueta.
não vai ter o controle, ela vai ficar totalmente descontrolada. Você tem que fechar os dedos, como eu falei, não é espremer, a baqueta ainda faz um pequeno movimento dentro da mão que te ajuda, tá? Mas você tem que fechar os dedos para você controlar esse movimento da baqueta. Senão ela vai ficar totalmente descontrolada. Então a mão aberta, a baqueta muito solta, é um dos grandes problemas que acabam também com a coordenação de movimento, tamborim e virada do tamborim e movimento da baqueta, porque você não tem controle sobre ela, né? Não tem volume, não tem um monte de coisa. Então é um problema muito sério deixar a mão aberta enquanto você toca tamborim. Boa. Agora trazendo aqui o vício do Igor, que mandou o seguinte. Bater na ponta quando cansar. Pois é, isso aí é um problema, né? Porque você acaba enganando. É tipo assim, pode funcionar, tá, gente, para algumas pessoas e tá tudo bem. Mas na minha percepção, é como se eu estivesse na academia, pegando o halterzinho de 5 quilinhos, fazendo bíceps. Meu braço cansou, vou deixar o de 5 ali e vou pegar o de 1. É tipo isso. Ou seja, eu vou estar pegando resistência? Não vou estar pegando resistência, eu só estou procurando uma zona de conforto. O que eu falo pra galera é o seguinte: cansou, é melhor parar mesmo. Toca firme, busca. Cansou, para, estica o braço, respira e volta. Não é parar por muito tempo, mas volta. Porque aí você vai adquirir a resistência de verdade, né? Você ir pra ponta, você só vai estar se enganando, né? Tem nem muito o melhor que parar. falar. E aí você vai estar indo no bolo mais do que nunca, né? Se você ficar só na ponta, não tem volume nenhum, você não tá somando em nada. E aí vai ter alas que, onde você consegue se inserir tocando dessa forma, vai ter alas que não. Então, pode custar a tua vaga também. Por que não buscar tocar alto, chapado sempre? E a melhor forma de conseguir isso é ganhando resistência e é justamente tocando alto, chapado. Cansou, para, volta, tocando alto, chapado. Como Thalita acabou de falar. Agora, o Igor falou desse vício, Thalita, de tocar na ponta. A gente entende que tocar na ponta, pelo menos ainda tirando as 4 notas. Mas aí me remete a um outro tipo de vício, que é, ok, não vou pra ponta, vou continuar tentando tocar aqui chapado e alto, mas meu braço cansou, em vez de parar, vou comer nota. Aliás, não é consciente assim, né? Acaba comendo nota. Então, papacar, comer nota, acaba se tornando um vício também. E por falta de resistência, vai na mesma linha, né? Vamos explicar isso, né? Para os nossos ouvintes que não tocam tamborim, mas acompanham o Tamborim Cast. Boa. O que é comer nota? Como eu falei, a cada batida do surdo, uma batida de um dos surdos, são 4 do tamborim. Então tá. Taca, tica, taca, tica, tunca, tica, tunca. Tô tocando na mesa aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? Então, quando acelera, você tem que colocar aquelas 4 batidas ali entre os surdos mais rápido ainda. E o braço cansa. Aí o que é um vício comum, a pessoa às vezes nem percebe, ou ela percebe e continua ali na cara dura de pau. Ela, em vez de tirar 4 batidas, ela começa a fazer 3. Ou seja, vai ser menos cansativo, né? Numa velocidade você fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, né? Você tirou uma notinha, fica um pouco mais fácil. Isso é comer nota. Ou seja, você deixar de fazer uma batida das 4 do carreteiro. Ou seja, você descaracteriza o carreteiro, você não vai estar tocando o carreteiro. E aí tem gente que, sem perceber, o braço cansa, começa a comer nota, já vai pro papaco direto. Papaco, que eu digo que são essas 3 batidas, e já se viciou nisso. Ou seja, não vai estar tocando carreteiro, não vai estar adquirindo resistência. Isso é um E problema muitas vezes muito a pessoa sério. nem percebe, né? Muitas vezes. Exato. Acho que a maioria não percebe, mas tem gente que percebe, mas como ninguém fala nada, vai indo no bolo e tá tudo certo. Mas aí, como eu sempre falo, não é sobre a oportunidade que você teve de desfilar papacando, é sobre quem você quer ser no tamborim. É isso. E pra fechar nossa lista de vícios, a gente separou aqui um que eu achei muito interessante, vi recentemente. Inclusive, tá trabalhando com ritmistas experientes que têm experiência, sabem tocar, mas por algum motivo acabam caindo num lugarzinho ali chamado vício, que é jogar braço. Vamos lá. O que é jogar braço e quando que isso se torna um problema, né? Quando que isso é um vício negativo?
Cara, sabe o que é complicado? Que isso, em parte, é um vício, em parte foi a forma que a pessoa aprendeu, né? Hum. E em parte foi a forma que a pessoa, vendo outras, buscou para ela aprender também, mas antecipou, querendo antecipar um movimento que ela não estava preparada para fazer, né? Então, tem gente que na hora de ver as pessoas experientes tocando, as experientes conseguem jogar um pouco o braço para frente, né? Às vezes tem uns mais, outros menos, mas às vezes acaba jogando um pouco o braço para frente. Então, eu lembro que quando eu estava pegando resistência no 3x1, eu tentei fazer isso, achando que ia me facilitar e tal, mas aí eu vi que eu estava perdendo totalmente a qualidade do carreteiro, então eu continuei tocando firme, sem jogar braço, e aí um belo dia, plim, jogaram um pozinho de pirlim-pim-pim e meu braço começou a ir sozinho, mas sem perder as 4 batidas, né. Ou seja, eu não pulei etapa, eu quase fui para pular etapa, mas como eu sempre tive uma boa percepção do som que eu queria tirar, minhas referências de quem eu achava que tocava muito, o que eu queria atingir, que eu ainda continuo buscando evoluir mais, eh, eu percebi que estava dando ruim, eu já voltei. Mas tem gente que vai no bolo e tá tudo certo, né. Tá tudo certo não, tá tudo certo pra pessoa, no caso, né. E quando a pessoa cai numa zona de conforto, ela se limita aonde ela pode desfilar, né, tem lugar que vai fazer diferença essa falta de habilidade, né, ainda mais nos desenhos para onde eles estão indo hoje em dia, né. Enfim, e aí o que que acontece, a pessoa, vê a pessoa jogando braço, a outra pessoa, aí quer jogar também. No que ela começa a jogar braço, ela acha que o braço vai resolver os problemas e para de fazer o movimento com o punho. Só que na verdade, quem resolve o carreteiro, quem comanda as 4 batidas é o punho. Ele não pode parar de trabalhar. O braço ele vai vir depois para auxiliar o vai e vem do punho, né, lá na frente e volta, facilitando na abertura de baqueta, então divide um pouco o cansaço, né, do punho no braço, né, dá uma relaxada ali, mas não muito. Isso que é difícil explicar, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com o avançado. Com quem está começando, não adianta a gente passar muito isso, porque senão vai pegar um vício errado. A pessoa tem que compreender que ela precisa aprender a tirar o som com o punho, antes de tudo. Depois o braço naturalmente vem. Quando você fica tentando jogar o braço, normalmente você começa a perder qualidade no carreteiro. Isso aconteceu com alguns alunos meus lá da vila, os meninos, uns 2 lá. Estavam com mania de começar a jogar braço, né, imitar os outros. O carreteiro ficou horrível. Eu peguei no pé deles e falei: "Gente, eu quero ouvir as 4 batidas marcadas. Taca, tica, taca, tica, taca. Se vocês jogarem o braço e não perder a qualidade, ok. Mas vocês estão perdendo, tá com esse carreteiro engraçado aí". Que é isso? Que é esse carreteiro engraçado? Eu fiz um vídeo no meu Instagram, não sei se vocês viram, que a galera que, tipo, tá no bolo, na bateria, aí começa a tocar jogando o braço. Só que a baqueta, ela não sai do tamborim. A mão vai lá na frente, mas a abertura de baqueta, ela não vai tão na frente quanto a mão. A mão vai mais à frente do que a abertura de baqueta. Você pode ter certeza que o carreteiro tá bem mais ou menos, né, e se tiver mais ou menos. Agora, qual é o lance? A baqueta, a ponta da baqueta, ela tem que ir mais longe do que a mão da baqueta. Ou seja, a ponta da baqueta ela vai lá na frente e mesmo você jogando o braço, você vai jogar o braço um pouquinho mais na frente, mas o punho está comandando também, e aí a ponta da baqueta vai mais distante do que a mão, na hora dessa abertura. Aí sim você vai ter um som bacana. Agora você só jogar o braço e o punho ficar travado, parado, você não vai arrumar nada, né, sem contar que a volta muitas vezes vai sair na ponta, não vai ter muita habilidade para desenhos. Então assim, né, meu conselho, se você fica com essa coisa de jogar braço, não esqueça de trabalhar o punho e essa dica da abertura da baqueta. A baqueta tem que abrir mais do que o quanto você joga o braço para frente. Falou e disse. Fechamos aí os vícios mais comuns. Se você lembra de algum outro, escreve pra gente, comenta. Vamos dividir, vamos trocar informação aí sobre tudo que foi floreado nesse episódio. E fica aí o questionamento final, Thalita. Tem muita gente até que pode pensar, é vício ou é um estilo próprio de tocar? E Isso aí, como saber? muito fácil. Diz. Se você estiver tocando de cabeça para baixo, com tamborim na nuca, mas o som tá lindo, o problema é teu, arrasou, parabéns, vambora. Meu Estilo filho, próprio.
Estilo próprio, se guia pelo som. O som tem que estar bom. Se o som tá ruim, para e analisa, tá? O guia é o som, mas você precisa tocar de vez em quando sozinho para você ver de fato como tá seu som, que às vezes na bateria você não tá ouvindo. Usar protetor auricular não só para proteger a sua audição, mas também dá para você perceber melhor o seu som quando você tá na bateria, né? E, enfim, tocar sozinho, usar protetor e ter uma boa referência de som. Pega aquela pessoa que você acha que toca muito bem, ouve ela tocando e fala: "Não, aquilo ali meu carreteiro tá longe, tem que estudar. Não, pô, já tô próximo daquilo ali, pô, tô no caminho", entenderam? Então utilizem o som de vocês como guia para saber se é estilo próprio, bem tocado, ou se é um vício, tá tocando bem engraçado. Maravilha. E para encerrar, soltamos aí a participação do vício do Fernando Felipe. Abre aspas. Tenho o vício de não querer parar mais. Tamborim tem esse Fecha problema, né? Tem esse É. problema. Um vício como todos nós. É isso, floreamos. Próximo, vem aí o Me Ajuda, Thalita. Salve Thalita, beleza? Meu nome é Cauã e eu já te acompanho há um bom tempo aqui no Instagram. Então, eu queria te pedir uma ajuda referente às 4 notas do carreteiro, porque esse ano eu evolui bastante em questão de volume e resistência, só que nesse meio tempo eu venho percebendo que minhas 4 notas não têm saído corretamente. E eu sou considerado novo no tamborim. Ano passado guicilei no camisa verde e branco. E esse ano eu tô começando no Águia de Ouro, também de tamborim. Eu já guicilei em outras escolas com outros instrumentos, mas o meu primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi tamborim. E eu levo ele como meu instrumento. E é isso. Valeu. Fala, Cauã! Um abraço pra você, obrigada pela sua participação. É difícil, né? Sem ver, né? É difícil saber exatamente por que as suas notas não estão saindo corretamente. Podem ser por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é a divisão delas dentro do tempo. Tipo, taca-tica, taca-tica. Ou seja, você não. De repente você tá com algum vício, por exemplo, de antecipar algum movimento ou atrasar algum movimento. Isso faz com que as 4 batidas não saiam nos lugares onde elas deveriam sair, na divisão correta, dentro do tempo, né? Então, como a gente falou, né? Cada batida de um surdo são 4 do tamborim, né? E elas divididas ali certinhas dentro do tempo. Taca-tica, taca-tica. Aí pode ficar, de repente, um vício. Taca-tica, taca-tica, taca-tica. Ou pode ser um desses, que eu não sei, no caso, o seu caso, de colocar errado o tempo das 4 batidas dentro do tempo, ali, né? Ou também pode estar falhando alguma nota. Tipo, virar rápido demais o tamborim, a segunda batida mal aparece, né? Ou problema de acentuação, o que descaracteriza o carreteiro, né? Então, o problema aqui é que eu não sei qual é o seu problema, mas os problemas que pode ser que esteja acontecendo é esse, ou acentuação, ou a divisão correta das 4 batidas dentro do tempo, né? Ou então alguma antecipação ou atraso de movimento que faz com que alguma batida saia muito baixa ou muito alta. Por exemplo, já aconteceu da pessoa ter a batida da volta muito alta, né? Por ela puxar, fazer muita força. A gente não faz força na volta, é só um movimento natural e com a posição certa do tamborim você consegue tirar um volume. Então, mas independente de qual seja o seu problema, que a gente não consegue saber o que está acontecendo, como a gente falou no início, voltam umas casinhas. Aliás, primeiro, referência de som. Pô, esse carreteiro aqui de fulano é muito bom. Meu carreteiro tem que estar assim. Por que o meu carreteiro não está assim? Não está conseguindo identificar? Volta umas casinhas, volta o andamento, volta o BPM e toca lento e vai fazendo devagar, botando a divisão certa, observando cada coisa. Aí vai de BPM em BPM, pode ir de 10 em 10 de repente. E aí, quando você perceber que o seu som tá ruim, tá começando a dar ruim, tá começando a dar problema, seja ele qual for, você começa a fazer uma reciclagem a partir dali. Porque isso pode ter acontecido por você ter entrado muito rápido em bateria.
Isso é muito comum. Você pode ter acelerado o seu processo, ter aprendido rápido, mas não com consistência. Então, por isso que a gente fala, quando mesmo desfilando, primeira vez, você é muito novo, continua estudando, para você ter cada vez mais técnica e domínio do que você está fazendo. Tá bom? Volta umas casinhas, analisa, tem a referência de som que você vai conseguir recuperar essas 4 batidas. 2 coisas ele já tem, né, Thalita? Autopercepção e o incômodo. O incômodo é Pô, ótimo. Ele maravilhoso. tá incomodado, então ele vai se mexer pra sair desse lugar. Isso é maravilhoso. Com certeza. Então, né, foi um episódio maravilhoso. Tenho certeza que a galera que tá estudando tamborim vai adorar, vai sair com a cabeça saindo fumacinha assim, né? Tipo, caraca, nossa, quanta coisa. Qual será meu vício? Será que eu tenho vício? Eu sei que vocês estão pensando em milhões de coisas. Compartilhem com a gente, deixem nos comentários aí que tipo de vício que vocês têm, se alguma coisa que a gente falou aqui agregou pra vocês, tá? Então, isso aqui é uma conversa, gente, não só entre eu e a Natália aqui, mas entre nós duas e vocês. Então, falem com a gente através dos comentários, das redes sociais. Podem mandar o Me Ajuda Thalita pro @escola de tamborim, manda um áudiozinho lá, entendeu? Mandando sua pergunta, seja ela qual for, de tamborim, de bateria, que a gente vai responder. E vamos para o nosso clássico, virada para acabar a participação de uma aluna da tia Thalita. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou aluna da Escola de Tamborim da Thalita e eu tô no BPM 115. Uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é algo que me ajudou bastante quando eu entendi isso, é que compensa muito mais a gente pegar um pouquinho do tamborim todos os dias, que seja 5 minutinhos, do que fazer umas sessões super longas, mas 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu acho que a constância, assim, a frequência que a gente faz isso é realmente a chave da coisa. E antes eu esperava muito um momento ideal para tocar o tamborim, um momento que eu tivesse com calma, que eu tivesse meia hora, 40 minutos para conseguir tocar. E, na verdade, assim, desde a hora que eu entendi que mesmo que eu tivesse 5 minutos, 10 minutos para tocar um pouquinho, mas que fosse todos os dias, acho que a longo prazo isso realmente teve uma vantagem muito grande para mim. Então, é isso, não tem como escapar, o tamborim tem que ser um amigo nosso de todos os dias. E é isso, e boa sorte para todo mundo que tá começando. Até mais. Que dica maravilhosa, Camila. Inclusive, a Natália pode falar um pouco sobre isso, porque ela viveu com afinco, né? Aprendeu relativamente rápido por causa disso. Porque ela treinava todo dia um pouquinho, ao invés de uma vez na semana, durante horas, né, Natália? Ah, faz muita diferença, né? Quem pode, gente, aproveita, faz toda a diferença. Realmente, como você falou, Camila, não largar, tê-lo como nosso melhor amigo, ficar ali companheiro, leva pra viagem, leva pra todo lugar e dentro das possibilidades, claro, aproveita, não deixa pra desperdiçar esse tempo precioso, porque faz muita diferença no desenvolvimento. E é um prazer ir aprendendo coisas novas e ir descobrindo lugares novos e formas novas de tocar. Então é isso. É isso, encerramos mais um Tamborim Cast. Muito obrigada, Natália Toledo. Em breve, né, quem sabe, um videozinho pra vocês. E é isso. Promessa de todo fim de episódio. Uma hora vem. Obrigada, Thalita. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando, compartilhando, curtindo. Sigamos. Rumo ao 10º episódio, vem aí. Vamos que fechar esse vamos. número redondo. E seguir adiante. Bora, gente. Beijo.